Assim como a gente viu a lei dos senos, que a gente calculou uma distância, digamos, inacessível, a gente vai ver agora, então, a lei dos cossenos, que é algo semelhante. Digamos que eu tenha uma montanha ou um lago aqui, e eu queira calcular a distância entre os pontos A e B. Porém, essa distância é inacessível, né? Eu não tenho como calcular essa distância diretamente. Eu vou chamar essa distância de D. Eu vou colocar, né, digamos assim, formar aqui um ponto C fora do segmento AB. E aí vou traçar então o segmento AC e depois o segmento BC. O segmento BC, então. E aí eu tenho um triângulo aqui ABC. E digamos que eu conheço as seguintes medidas. O segmento BC mede 100 metros, como no outro triângulo, digamos que fosse o mesmo problema, né? A gente tinha que o ângulo C era 120 graus. E digamos agora que eu conheça o lado AC, que meça 36,6 metros. Observem que agora eu não consigo calcular, né, a distância D usando a lei dos senos, ó, porque D está para seno de 120, assim como, por exemplo, 36 está para seno de qual ângulo? Não conheço. E também 100, né, está para seno desse ângulo aqui que eu também não conheço. Então, eu sempre vou ficar com duas incógnitas. Ó, se eu for tentar resolver, não dá para resolver aqui. E se eu pegar o 36,6, está para seno de B. Então também não tem, eu sempre vou ficar com duas incógnitas e não vou conseguir resolver. São incógnitas distintas, né? Então eu sempre vou ter uma equação e duas incógnitas, isso não é permitido, né? Resolver, digamos, não tenho ferramentas para resolver. Então a gente quer desenvolver uma técnica, digamos assim, para resolver aqui esse triângulo. A técnica que a gente vai utilizar, que se chama lei dos cossenos, funciona da seguinte forma. Ela é parecida com o teorema de Pitágoras. Na verdade, dá para demonstrar o teorema de Pitágoras quando o ângulo é reto, quando o triângulo é retângulo, usando essa expressão. Eu pego o lado de frente para o ângulo que eu conheço, ao quadrado. Vai ser igual, então, o quadrado da soma dos outros dois lados. Então, 36,6 ao quadrado mais 100 ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, 2 vezes 36,6 vezes 100, vezes o cosseno do ângulo de frente para o lado que eu peguei aqui. Ó. Eu peguei D, então o ângulo que está de frente para D é 120 graus. Então, cosseno de 120 graus. Então, essa é a chamada lei dos cossenos. Observe que se esse ângulo for 90 graus, cosseno de 90 é zero, eu fico com o teorema de Pitágoras, que é um triângulo retângulo. Mas, então, basta resolver isso aqui. Eu vou enunciar a lei dos cossenos novamente. Então, basta calcular, então, 36 ao quadrado. Cuidado, né? Eu não posso somar isso aqui tudo, porque eu tenho um produto aqui, né? Então, primeiro, 36,6 ao quadrado, que nos dá 1.339,56, mais 100 ao quadrado, né? Que vai dar 10.000, menos duas vezes. Esse 2 aqui, ó, eu não preciso multiplicar pelo 36,6 vezes 100. Eu vou deixar. Vai 36,6 vezes 100 dá 3660, dá 3.660. E aí, o cosseno de 120, que a gente sabe que é menos o cosseno de 60, que é menos meio. E aí, esse 2 eu posso cancelar. Então, eu vou ficar com d ao quadrado igual a 1339,56 mais 10.000 e menos, com menos aqui vai acabar dando mais, 3.660. Então, eu vou ficar com d ao quadrado. Aí basta somar esses valores aí.
gente vai ficar então com 14.999,56. E se eu tirar a raiz quadrada desse número, ele é positivo, né? Porque ele é o lado de um triângulo. Eu vou obter 122, aproximadamente, né, 47. E no outro exercício que a gente fez, eu encontrei 122,48, o que está muito próximo do valor. Ou seja, é o mesmo problema, porém eu não tinha como utilizar a lei dos senos. Agora no outro eu não conhecia esse lado, né? Agora aqui eu conheço. No outro eu conhecia outro ângulo aqui. Só que aqui eu não tinha esse ângulo para poder calcular. Então, a lei dos cossenos vem para nos ajudar nesse fato. Ó. Eu conheço pelo menos, né, dois lados e um ângulo, então eu consigo determinar o outro lado. Se eu conhecesse dois ângulos, aí eu utilizaria a lei dos senos. Daria para resolver tranquilamente. Como eu não conhecia os outros dois ângulos, eu não teria como utilizar. Então, vamos enunciar a lei dos cossenos genericamente, né? A lei dos cossenos diz o seguinte: se eu tenho um triângulo qualquer A, B, C, né, com ângulo aqui A, aqui B, esse ângulo eu vou chamar de C, aí os lados eu vou chamar opostos Azinho, Bzinho, Czinho. A lei dos cossenos diz o seguinte, vale a seguinte relação. Se eu pegar esse lado que está de frente para o ângulo A, digamos que eu conheça o ângulo A, então o quadrado dele é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, b ao quadrado mais c ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois aqui, bc, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado. Nesse caso aqui, o ângulo oposto ao lado é o ângulo A. Mas eu poderia não conhecer o ângulo A e sim conhecer o ângulo B. Então eu poderia fazer, se eu só circular essa expressão aqui, então posso usar essa expressão para a lei dos cossenos. Mas eu também poderia utilizar essa outra expressão, começando pelo lado B aqui. Então, Bzinho ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, A quadrado mais C quadrado, menos duas vezes o produto desses dois, AC, vezes o cosseno do ângulo que está de frente para Bzinho, que é o ângulo B. Então, poderia usar essa expressão. Isso vai depender do que eu tenho no meu triângulo, né? Ou também poderia pegar o lado C ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais... Vou começar pelo A quadrado mais B ao quadrado, ou seja, soma dos quadrados dos outros dois, menos, sempre menos, duas vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo oposto, que é o ângulo C. Então, vai depender, né, com qual lado que eu vou começar o quadrado aqui. Eu tenho que respeitar a ordem, se eu conheço o ângulo oposto. A demonstração está no livro, está no material, no livro texto, né? E aí vocês podem dar uma olhada. Não é algo tão simples assim. Mas observem o fato é que se A for igual a 90 graus, eu vou ficar então aqui, né? Esse aqui é o ângulo A. Eu vou ficar com Azinho ao quadrado igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado menos 2B vezes C, cosseno de A, que é 90. Só que cosseno de 90 é zero. Então, eu vou ficar com A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, se o triângulo tiver um ângulo reto, essa fórmula continua valendo. Eu posso aplicar a lei dos cossenos no triângulo retângulo, assim como a lei dos senos no triângulo retângulo também continua valendo.